Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, rompendo de fé em fé, porque quando assim perseveramos, agradamos a Deus, demonstrando pelo bom proceder do qual Ele nos conhece através das atitudes, das boas atitudes que o Espírito de Cristo produz em nós. Porque através da revelação, daquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, falando com Ele face a face, que o adversário não nos toca. Nós sujeitamos a Deus e a Cristo, que é o princípio da sabedoria, o temor, e resistindo sempre ao mal, e ele foge de nós. A revelação da qual a palavra somos santificados e purificados por meio da água, lavados pela palavra, onde a Bíblia diz que há quem se considere puro e não lava da sua imundície, porque não tem a revelação, não tem a verdade. E ainda que alguns conheceram plenamente a verdade, resolveram seguir seus próprios caminhos, do qual entendimento de próprios olhos e não se desvia do mal. Tropeça em muitos pontos e está acometido de desobedecer a todos os pontos, a todos os mandamentos, perdão. Assim, quando perseveramos, Jesus, quando encontra algum dos fariseus, os fariseus, aqueles que eram um povo purista, um povo que se considerava puro, mas tinha boa fala, mas o interior estava como um sepulcro caiado. Embora o exterior maquiado, passavam um esmalte no vaso exterior, o seu interior era hipocrisia, da qual ele disse: vós, como podeis vós falar coisas boas, se o interior está como um sepulcro caiado? Mas porque se justificavam a si mesmos, faziam sacerdotes por si, buscavam honra e glória de homens, da qual Jesus disse: se assim procedo, nada sou, nada posso. Mas ele é aquele que foi glorificado pelo próprio Pai, assim como o sacerdócio de Arão. Nós sabemos que Deus fez questão de mostrar que ele tinha um chamado através de Deus, o fez sacerdote. Mas muitos são os que declaram ser sacerdotes e não conhecem o sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, do qual o rei de Salém, rei de justiça e luz, trouxe pão e vinho. E o maior abençoou da promessa, porque não se achou ninguém maior, a semente de Abraão, do qual nós o seguimos. Tamanha honra quando quando Abraão vence os reis, Abraão oferta de tudo que ele havia lhe concedido, do qual Abraão diz: longe de mim dizer que tomei algo de ti. Ele disse ao rei de Sodoma. Quando o rei de Sodoma lhe faz uma proposta: eu lhe dou as fazendas e tu me dá as almas. E ele recusou aquela proposta, e ele disse: tudo que eu tenho, o possuidor dos céus e da terra que me concebeu. Onde muitos hoje se tornaram escravos do mundo, porque amoldaram segundo o padrão deste mundo e tomou por empréstimo daquele que é o ladrão, que veio para roubar, matar e destruir.
mas nós perseveramos segundo buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e o possuidor dos céus e da terra que nos concede o pão nosso de cada dia. E assim Jesus dizia ali aos fariseus que se arrependeram e saíram daquela sinagoga terrena, que estava sobre a maldição, porque maldito aquele que é pendurado no madeiro, né? Maldito aquele que segue segundo a lei, porque quando está segundo obras da lei, não tem aquele que leva suas maldições sobre si, e o pecado está sempre diante da sua porta e não é justificado. Porque quando seguimos segundo a graça, segundo o autor e consumador da nossa fé, ainda que se tropece em algum ponto, sois salvos, sois cumpridores, porque ele nos justifica. E assim ele disse ali àqueles que se arrependeram: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque aquele que permanece na verdade, que a única forma é através do Espírito de Cristo, ele persevera dia após dia. Ele não segue segundo a homens, mas ele segue segundo aquilo que é do alto e está acima de todos. Ele segue aqui como o menor, ele segue aqui servindo, porque aquele que serve, ele é grande no reino dos céus. Como Jesus disse: não estou eu convosco à mesa, mas aquele que estava à mesa, que é o maior, ele estava servindo, ele estava sempre lhes compartilhando o pão, ensinando que devemos compartilhar o pão com aqueles que têm necessidade. Devemos conhecer a verdade, porque a verdade é que tira a trave do olho, para depois remover o cisco no olho do irmão. Hipócrita, por que queiras remover o cisco do olho do irmão se há uma trave no seu? Retira a trave para depois remover o cisco no olho do irmão. Muitos são os que declaram a si mesmos, justificam a si mesmos, apacentam a si mesmos e afugentam um rebanho do qual não é deles, porque só há um bispo e bom pastor de nossas almas, o único mediador entre Deus e homens, mediador até mesmo entre os anjos. Deus o fez um pouco menor que os anjos, e ele, pela submissão do coração, herdou tudo aquilo que ele mesmo fez. Herdou todo poder e autoridade, herdou o reino dos céus, e todo aquele que persevera com o Espírito segundo ele é herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo, porque somos filhos por adoção. Aqueles que estávamos como bastardos, através de Cristo, somos filhos do Deus vivo por adoção, porque aquele que faz a vontade do Pai, Jesus disse, é meu irmão, é minha irmã e será a mãe, a jubilosa Jerusalém celestial. Porque muitos seguem a escrava, a nossa mãe é livre, é do alto. Muitos seguem a escrava e estão como filhos bastardos, por seguirem o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, como a palavra diz. Jesus disse, vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem filho do diabo 2 vezes mais que vós, porque não tem a revelação, porque estão justificando a si mesmos, estão seguindo o interesse próprio, estão amoldando segundo o padrão deste mundo. Nós que somos os da fé, seguimos sendo renovados pelo Espírito, pela sua força e o seu poder dia após dia, como a Bíblia diz, ainda que o exterior esteja abatido, o interior é renovado dia após dia. E nós damos honra e glória a todo aquele que
é digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o primogênito na ressurreição, o primogênito de toda a criação, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas crer não é somente confessá-lo de boca, dizendo que é único e suficiente Salvador de vossa vida. Crer de coração é amar somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo entendimento, que o entendimento do alto se desvia do mal, de toda a alma, de todas as suas posses, de todo, devemos ofertar, né, tudo aquilo que nós possuímos, né, seja o nosso louvor e adoração com entendimento, com coração reto, íntegro, sincero, com reverência. Assim devemos apresentar diante dele, porque ele é santo. Devemos o temor devido dar a ele, né, porque muitos já estão destituídos da sua honra, da sua glória e imortalidade, porque não temem a Deus e nem a Cristo, seguem interesses próprios, vontades próprias, e se assim procede, nada é, porque ele se opõe aos arrogantes, concede graça aos humildes. Devemos ter reverência, devemos ter um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. Ele disse: aquele que o Pai me der, não se perderá um fio da vossa cabeça, porque ele é aquele que ora por nós, não para que nos retire do mundo, mas para que nós vencemos o mundo, porque tudo é possível àquele que crê, tudo é possível àquele que persevera na fé, tudo é possível àquele que está sobre a rocha, do qual ele é o nosso alicerce seguro, a nossa fortaleza, o nosso escudo e broquel, pelo que não tememos mal algum. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso rochedo, ele é aquele que nos concede a segurança, e nós iremos habitar na casa do Senhor. Nós somos aqueles que não temos aonde reclinar a nossa cabeça, porque o lugar de reclinar é na morada celestial, é na mesa do rei, tamanha honra e glória para a mulher virtuosa, que será coroa para o seu esposo. Aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que não negam o seu nome, porque ele disse: aquele que me negar, eu o negarei diante do Pai e diante dos anjos. Os anjos são os ceifeiros, um é o que planta, o outro é que colhe. Quando um pecador se arrepende, há festas no céu, os anjos fazem festa nos céus. Eles virão numa nuvem com o Filho amado na glória do Pai, e cumprirá a promessa, porque ele não é homem para que minta. Está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, do qual ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele não é homem para que minta, né? Nem filho de homem para que se arrependa. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, e feito a semelhança do homem, mas a natureza divina, do qual o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo, porque ele é santo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos curados. Ele levou a maldição que estava sobre nós. Quando nós temos o coração cheio do Espírito Santo, nós tornamos a própria bênção. Aonde pisamos a planta de nossos pés, ele está sempre nos abençoando nas regiões celestiais. Somos abençoados nas regiões celestiais, do qual Cristo
nos abençoa através, Deus nos abençoa através de Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia diz, orai para que nos muros de Jerusalém haja paz, né, a Jerusalém celestial. Porque quando há tempo de indignação, né, quando há tempos em que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos ira, ali não há paz, mas ali quando há indignação, ele fica de pé como quem pisa uva nos lagares, né? Já não há paz. E isto por conta das próprias atitudes abomináveis do povo que perece por falta de conhecimento, por ser negligente no ensino. E ele dá ordem aos seus anjos, o anjo do concerto, que vai aplanando os caminhos, que derruba os montes, os outeiros, que aplana os caminhos, entulha os vales para a sua vinda, né? Porque a Bíblia diz ali do tempo de Noé que Deus arrepende-se de ter feito o ser humano. Ele diz: o ser humano, desde o seu nascimento, é pecador, é inclinado ao pecado. Mas há esperança para aqueles que se arrependem. Há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Há esperança para aqueles que ainda não conhecem a verdade, para que venham se arrepender. A Bíblia diz que no interior do ser humano há um desejo pela vida eterna, há uma vontade pelo arrependimento. O Espírito Santo comunica ao fôlego de vida, ao pneumo. Ele é quem convence o homem dos seus pecados, seus maus caminhos. É Jesus quem escolhe aqueles pecadores, porque ele não veio buscar justos, mas pecadores. Aqueles que se apresentam todos os dias com o coração arrependido e contrito, do qual ele não despreza, e faz morada em nós, e é rico na honra, na glória e na imortalidade, do qual ele não divide com homens, mas nos compartilha um coração arrependido e contrito. E assim, em mais um dia que a gente persevera em sua verdade, fugindo de toda a concupiscência dos olhos. Os olhos têm que ser luz, porque quando os olhos é luz, ele clareia todo o corpo, ele clareia os nossos caminhos, através da revelação, que é a luz, através do óleo, que é os mandamentos que está no nosso coração. Ele produz as especiarias, o bom perfumista, que nós somos como um vaso de alabastro fechado para o inimigo. Nós não permitimos que a mosca entre e estrague toda a essência. Nós perseveramos como um bom perfume, exalando o bom perfume em Cristo. Este bom perfume, como a Bíblia diz, embora é difícil a compreensão para muitos, somos cheios do bom perfume para muitos que se arrependem. Mas como somos a própria justiça do Deus vivo, edifício de casa do Deus vivo, para alguns é como cheiro de morte. Assim como Noé, por perseverar na obra da arca, juntamente com a fé que haveria o dilúvio, juntamente com mais 7, que também creram e perseveraram, obras e fé caminhando lado a lado, foi-lhe justificado, e isto foi como cheiro de vida para eles que foram salvos daquele dilúvio. Mas para os demais, porque ele tornou-se a própria justiça, foi cheiro de morte para aqueles que pereceram, aonde a Bíblia diz que as águas subiram quase 7 metros acima do mais alto cume, assim como vários homens pela fé fecharam bocas de leão e conquistaram reinos e nações. E em mais um dia, orando, vigiando sem cessar, orando para que todo governo ímpio e urso feroz, governando um povo enfraquecido, caia por terra em nome de Jesus. Todas as autoridades exerçam o direito à equidade e à imparcialidade, porque aqueles que violam as leis de Deus
destituídos estão da sua honra, da glória e da imortalidade. E grande é a queda e a ruína para os arrogantes e soberbos. Ele é aquele que muda os tempos e as estações. Ele é aquele que rebaixa a muitos e promove a outros. Porque deve-se obedecer ao reino dos céus, deve-se ter reverência àquele que está acima de todos. Porque se mancomunam, né, em vão aqueles que andam segundo a mentira, aqueles que andam segundo o seu próprio interesse, porque ele é aquele que se opõe a todos. Ele é aquele que está purificando o templo. Ele está derrubando a mesa dos cambistas, derrubando a cadeira daqueles que vendem pombos, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração e não casa de comércio. Grande é a queda e a ruína para aqueles que usam a piedade como fonte de lucro. Terão que vomitar todas as suas riquezas na terra. Está escrito: não temas quando a casa engrandece, a sua glória engrandece, a casa enriquece. Porque quando for, nada levará consigo. A nossa maior riqueza está na sabedoria. Nós investimos naquilo que é do alto, onde a traça e a ferrugem não consomem. A nossa maior riqueza, mais fino que as puras joias, do que os rubis, é a sabedoria, onde está o nosso coração, aonde a boca está a jorrar a riqueza que está no nosso coração. Muitos são os que se julgam ricos, mas estão como pobres e miseráveis, porque investiram naquilo que é terreno. Nós investimos no alto, aonde ele diz: compra de mim o ouro puro, refinado 7 vezes no fogo. Compra de mim colírio para abrir a vossa cegueira. Compra de mim vestes para tampar a vossa nudez. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.